A vizinha Karen surtou depois que construímos uma cerca em nossa propriedade, porque agora ela não pode mais invadir nosso quintal. Ela chamou a polícia, registrou boletins de ocorrência falsos e está nos perturbando. Costumávamos nos dar muito bem com nossa vizinha Karen do lado. Para contextualizar, Karen é uma senhora polonesa mais velha que mora sozinha e é muito obcecada com a grama dela. Ela cata as folhas assim que caem da árvore e tira as folhas da grama mesmo que tenha chovido. Enfim, ela tem uma cerca na frente que não percorre toda a linha da propriedade dela. Karen parou na frente, então todo o lado direito da casa dela fica exposto ao lado da nossa. Depois, ela retomou a cerca onde o quintal dela começa. Tivemos mais de algumas vezes em que estranhos entravam pelo lado da nossa casa e realmente tentavam entrar em nossa casa. Então meu marido decidiu colocar uma cerca na frente. Na época, Karen estava refazendo a cerca do quintal dela e sabia que meu marido também queria fazer a cerca do quintal dele, então ela recomendou o contato dela. Quando Karen perguntou se meu marido tinha ligado para o rapaz para fazer o serviço, meu marido disse que sim e que também tinha pedido um orçamento para a frente. Karen imediatamente surtou. Desde então, Karen tem agido de forma muito louca. Começou com Karen ligando para o vereador e nos acusando injustamente de tomar a terra dela. O vereador veio, conversou conosco e ficou do meu lado e do meu marido. O problema é que Karen quer usar nossa passagem da frente, que fica ao lado da nossa casa, para acessar o lado direito da propriedade dela, o lado que ela não cercou. Então, ela se cercou para fora e sempre usou nossa propriedade para acessar o lado dela. Karen está brava porque com a nossa cerca, ela não pode mais simplesmente entrar e ir para o lado da casa dela. Dissemos a Karen que daríamos uma chave, e ela disse não. Desde que Karen nos acusou de roubar a terra dela, não nos sentimos mais confortáveis em permitir que ela entrasse e saísse da nossa propriedade, mas ela não se importou. Karen chamou um faz-tudo para instalar uma câmera de segurança, e ele trabalhou do nosso lado da propriedade sem que ela pedisse. Pedi ao rapaz para, por favor, informar Karen que para qualquer trabalho futuro, ela precisaria nos pedir permissão antes de entrar em nossa propriedade. A câmera de segurança era para nos vigiar porque Karen estava tão paranoica que construiríamos uma cerca. Neste sábado, a empresa começou o trabalho e Karen surtou totalmente. Karen assediou os trabalhadores, dizendo-lhes para parar o trabalho e nos acusando de roubar terra. Karen ameaçou denunciá-los à prefeitura e chamar o fiscal para nós. Meu marido teve que ficar do lado de fora com os rapazes enquanto eles trabalhavam e quando ele entrava, Karen voltava e os assediava. Então Karen chamou a polícia e 4 viaturas vieram. Não sei o que Karen disse a eles, mas não era verdade, porque os policiais ficaram do nosso lado e disseram a Karen para ficar dentro de casa e não nos incomodar. Então, no domingo, Karen fica andando de um lado para o outro olhando para os postes da nossa cerca, encarando. Karen olhou para os postes da nossa cerca umas 10 vezes no domingo, e depois estava andando de um lado para o outro no nosso quintal. E nós temos Karen na câmera apenas encarando e andando de um lado para o outro, e começando de forma tão assustadora. Então, na segunda-feira, Karen está andando e começando de novo, e para um dos nossos vizinhos e começa a reclamar com ele sobre a nossa cerca bem na frente da nossa casa. Ela continua andando de um lado para o outro e encarando durante o dia. Mais tarde, naquela segunda-feira, um cara aparece e Karen o leva até nossa casa e ele começa a olhar para nossos postes. Meu marido saiu desta vez e perguntou ao cara quem ele era e por que ele estava interessado em olhar nossa propriedade. Ele nos disse que é um corretor de imóveis e um bom amigo de Karen e que veio porque Karen o chamou dizendo que roubamos a propriedade dela e nos acusou de colocar postes na propriedade dela, o que era tudo mentira. Mostramos imediatamente a ele nossa prova e ele concordou conosco e tentou mediar com Karen, explicando que temos o direito legal de construir e que ela pode estender a cerca dela para não ficar bloqueada. Karen apenas disse não e não quis fazer isso, então meu marido simplesmente foi embora. Garantimos que tudo foi gravado. Então, hoje Karen saiu e encarou nossa propriedade novamente, apenas andando de um lado para o outro. Karen fez o mesmo no quintal. Depois, Karen foi para frente e começou a abordar vizinhos com quem ela nunca fala e começa a reclamar da nossa cerca, nos chamando de pessoas ruins e que estamos roubando a terra dela. Karen está agindo de forma tão maliciosa. O que eu faço? É uma loucura. Edição. Então liguei para a polícia para ver do que Karen nos acusou no sábado. Eles disseram que Karen alegou que estávamos invadindo a propriedade dela e bloqueando sua saída. A alegação foi registrada como falsa pela polícia. Atualização. Nevou e a vizinha Karen saiu com bobs no cabelo, de pijama e chinelos, sem casaco. Então ela estava com alguma pressa e foi para a frente da nossa casa encarar enquanto Karen estava ao telefone. Não tenho certeza de que informação Karen precisava ao encarar nossos postes. Talvez Karen precisasse do nosso endereço. Parece que Karen está tentando ligar para mais alguém para nos denunciar. Karen está surtando de vez, pois sabe que a cerca será concluída assim que o tempo melhorar. Atualização 2. Nossa cerca está instalada há 1,5 semanas. A vizinha Karen, surpreendentemente, não incomodou os trabalhadores quando eles colocaram os painéis. Fiquei tão surpresa, por isso não fiz uma atualização, porque pensei, ok, acabou. Finalmente Karen deve ter recobrado o juízo, mas sim, eu estava errado. Na terça-feira eu estava voltando para casa depois de buscar meu filho na escola e um homem saiu correndo do carro dele e gritou perguntando se eu era o proprietário da casa.
Perguntei quem ele era e ele afirmou que era da fiscalização de obras e posturas da cidade, enquanto mostrava brevemente sua identificação para mim. Então, prossegui dizendo a ele que sou o proprietário e por que ele estava aqui. Ele afirmou que recebeu uma denúncia sobre uma violação de construção e que nossa cerca está muito alta e devemos cortá-la. Tenha em mente que a cerca da vizinha Karen é mais alta que a nossa, aliás. Eu disse ao inspetor que 3 empreiteiros licenciados que contatamos nos informaram que não precisávamos de permissão, mas que se estivessem errados, cumpriríamos de bom grado. É claro, e solicitaríamos a permissão necessária. Ele afirmou que não há possibilidade de a prefeitura aprovar e eu disse a ele que trabalharemos com a prefeitura e encontraremos uma solução. Não queremos cortar caminho e queremos fazer certo. Meu marido então sai e é informado sobre o que está acontecendo. E então meu marido pede ao inspetor seu e-mail ou cartão de visita para que possamos acompanhar e trabalhar juntos para consertar. O cara se recusou a nos dar qualquer cartão ou e-mail para acompanhá-lo. Ele disse ao meu marido que todas as informações estão no site da prefeitura. Por que você precisa das minhas informações? Ele foi muito rude. Eu sei como conversar com as pessoas, então eu disse a ele, olha, eu entendo que você lida com muitas pessoas que discutem e te dão trabalho, então você está na defensiva, mas garanto que não queremos discutir e queremos resolver esse problema. Ele então se acalmou e nos disse que também tem filhos e entende por que precisamos de uma cerca, etc. Ele então nos disse que nos daria 48 horas para obter uma permissão e depois foi embora. Assim que cheguei em casa, revi as filmagens da câmera e o inspetor entrou em nossa propriedade e não tocou a campainha para tentar falar conosco. Ele simplesmente invadiu e estava andando olhando nossa propriedade. Ele não mediu nada, nada. Então comecei a ficar desconfiada. Lembrei-me então de quando a vizinha Karen nos ameaçou e ao trabalhador dizendo que tinha um amigo inspetor e que ia nos denunciar. Além disso, porque o inspetor não quis me dar nenhuma informação para acompanhamento. Então ele me diz para obter uma permissão em 48 horas, ele nem me disse qual e se ele disse que a prefeitura não aprovaria. Por que ele não me disse para solicitar em 48 horas? As coisas simplesmente pareciam estranhas. Então fui fazer minha pesquisa. Entrei em contato com o gabinete do meu vereador e pedi assistência para solicitar uma permissão. Queria ter certeza de que demos os passos certos. Depois que solicitamos nossa permissão, perguntei à representante se ela poderia procurar a denúncia para mim, porque a interação com o inspetor pareceu suspeita. Ela concordou e procurou o relatório. Havia uma denúncia feita há 17 dias pela vizinha Karen, antes mesmo de nossos painéis de cerca serem instalados, de que nossa cerca não estava na nossa divisa de propriedade. O relatório não dizia nada sobre a altura da cerca. Ela também me disse que não havia nenhum inspetor designado para o caso e que ainda estava aberto, pendente de investigação. Então isso é estranho. Talvez ele fosse legítimo e não atualizou o caso, mas tudo não está se encaixando. Então o vereador concorda que isso é estranho e afirma que vão envolver alguém do centro da cidade para falar com a vizinha Karen porque ela está nos assediando e já é demais. A denúncia que Karen fez era falsa, nossos postes de cerca estão em nossas linhas de propriedade, temos nosso levantamento topográfico que prova tudo isso, além de todas as outras coisas listadas no meu outro post do Reddit que Karen fez. Então hoje estou cuidando da minha vida como sempre faço e recebo uma notificação na minha câmera. Vejo alguém enfiando a mão pela minha cerca, apontando para minhas costas e descendo pela minha cerca, repetindo a mesma coisa. Então eu saio e calmamente pergunto às mulheres, vocês têm alguma pergunta sobre minha cerca com a qual eu possa ajudar? Vejo que você está enfiando a mão e apontando. Ela me diz, sou sua vizinha do fim da rua, estava falando com a vizinha Karen e ela tem um problema com sua cerca. Eu a informei que as alegações de Karen são falsas e que agora temos uma permissão para a altura da nossa cerca e tem um levantamento da nossa propriedade provando que estamos na nossa linha de propriedade. Eu disse a ela que Karen é louca e se ela tiver alguma preocupação, por favor, fale comigo. Ao me virar, vejo a vizinha Karen em seus arbustos perto da porta dela. Karen estava do lado de fora o tempo todo e parou a outra vizinha enquanto ela passeava com o cachorro para reclamar da nossa cerca e espalhar alegações falsas novamente. Então a vizinha vai embora imediatamente para ir à nossa casa, olhando para a permissão exibida na nossa porta da frente. Isso está ficando louco e eu realmente não queria pagar na mesma moeda, mas denunciei o apartamento ilegal no porão de Karen. O que não é uma alegação falsa porque o zoneamento de Karen não permite um apartamento no porão. Karen também não tem 2 entradas. Eu realmente não queria fazer isso, mas Karen está realmente me empurrando para me tornar uma pessoa que não quero ser. Quero que tudo isso acabe logo, rezando para que Karen possa finalmente entender a realidade em breve. Atualizarei se algo mais acontecer. Informações adicionais. Karen ligou para ele vir olhar minha casa e reclamar. Parece que ele estava tentando realmente nos ajudar e Karen estava ficando brava com ele. Ele estava principalmente tentando mediar com Karen, permitindo que fechássemos a cerca dos fundos que sempre esteve fechada por mais de 20 anos. Mas agora que Karen está brava, não está nos permitindo fechá-la porque Karen possui alguns centímetros de propriedade ao lado da garagem dela que não está cercada e está aberta para nossa propriedade. Então, para fechá-la do beco, precisamos fechá-la em seus poucos centímetros de propriedade, senão alguém pode passar facilmente. Karen está apenas usando isso como vantagem. Não importa para nós, podemos simplesmente cercar direto em nossa propriedade se precisarmos.
E Karen terá caixas cercadas estranhas ao lado da casa dela e não poderá entrar. Não faz sentido. Karen está apenas usando isso como vantagem porque é tudo que Karen tem. Ela tentava nos acusar, mas acabou sobrando para ela, já que o problema que ela tentou nos acusar vinha da parte dela no terreno. No caso seria sobre uma infestação de ratos que se formou próxima à garagem dela. Atualização 3. Sei que já se passaram algumas semanas desde minha última atualização. Alguns dos meus vizinhos encontraram meu post, então, para proteger a privacidade e segurança minha e de Karen, removi meus posts antigos porque havia fotos e vídeos que eu não queria que fossem compartilhados em plataformas do bairro. Eu principalmente fiz meu post para desabafar e obter feedback e não pretendia que ficasse tão popular. Ele rodou o mundo e voltou para o meu quarteirão, mas agradeço o apoio e os conselhos de todos. Vamos à atualização. Muita coisa aconteceu nas últimas 2 semanas. Para começar, os trabalhadores voltaram para pintar nossa cerca e soldar uma tela na cerca. A vizinha Karen surtou e achou que os trabalhadores soldaram nossa cerca no poste dela. Karen ligou para nossa representante mediadora do gabinete do vereador. A representante veio verificar e imediatamente viu que não conectamos o poste da cerca dela ao nosso. Então a vizinha Karen ficou brava e começou a exigir que mostrássemos pessoalmente nossos planos e licenças da cerca. Tínhamos nossa licença na nossa porta. Karen ficou mais brava e usou um termo preconceituosos contra mim e minha família. E lembre-se, Karen disse o termo preconceituoso sobre nós para a representante do gabinete do vereador, então isso foi documentado. No mesmo dia, um fiscal do Departamento de Obras e Posturas da cidade apareceu em nossa casa novamente. Era um cara diferente desta vez. Ele nos disse que havia uma denúncia alegando que estávamos construindo uma garagem totalmente nova sem licença. Não mudamos nossa garagem em nada, está igual a quando compramos nossa casa e é claro para qualquer um que não foi recém-construída. O inspetor de obras imediatamente encerrou o caso. Neste ponto, a vizinha Karen está sendo maliciosa e fazendo denúncias falsas para nos assediar. O que realmente me preocupa é que se algum dia quisermos vender nossa casa, essas denúncias permanecem no registro, mesmo sendo falsas e arquivadas. Depois disso, fizemos um pedido via lei de acesso à informação para quaisquer denúncias ao gabinete da prefeitura para nosso endereço. Karen fez 3 denúncias à prefeitura, ao departamento de edificações, todas feitas em março e todas feitas antes mesmo de nossos painéis de cerca serem instalados. Karen alegou que construímos uma nova garagem, que nossos postes de cerca não estavam na nossa linha de propriedade e que havíamos instalado uma cerca lateral sem licença de construção, todas alegações falsas. Lembre-se, tínhamos apenas os postes instalados e nossos painéis não foram colocados até a data da denúncia. Também não construímos a cerca lateral de que Karen está falando ainda, então Karen fez uma denúncia antecipada, presumindo que não temos licença. Não dá nem para inventar essas coisas, é insano. Então Karen fez uma alegação falsa a um policial e disse a eles que meu marido estava gritando e berrando com ela e gesticulando agressivamente, intimidando-a durante o momento em que ela estava conversando com os vizinhos dela. Então a dita vizinha caminha até o carro dela no mesmo momento em que ela e o policial estão conversando e a vizinha Karen aponta, dizendo ao policial para ir perguntar à mulher, nossa vizinha da frente. O policial vai lá e conversa com ela, e a mulher diz ao policial, ele com certeza não fez o que foi alegado. Então o policial volta e diz à vizinha Karen que a testemunha do suposto incidente diz que nada daquilo aconteceu. Eu também tinha a gravação de vídeo e áudio daquela conversa. Meu marido saiu porque Karen envolveu 3 vizinhos neste ponto, chamando-os, falando sobre nossa cerca e sobre nós. Ele saiu para falar com as outras pessoas e não com ela. Até a linguagem corporal dele no vídeo não era agressiva e ele não estava falando diretamente com ela de forma alguma. Depois que ele disse aos vizinhos o que está acontecendo, o nosso lado, ele foi embora e deixou que continuassem conversando. No entanto, Karen quer realmente mentir e tentar colocá-lo na cadeia. Tão feliz por ter todas as interações gravadas. No mesmo dia, Karen fica muito errática e chateada por as coisas não terem saído do jeito dela. Que Karen sai enquanto estou do lado de fora e começa a cantarolar como uma cantora de ópera. Karen nunca fez isso antes e foi simplesmente estranho. Eu a ignoro como sempre faço e apenas a deixo em paz. Então Karen decide entrar e pegar a bolsa para fingir que vai a algum lugar e atravessa a rua, evitando intencionalmente cruzar na frente da vizinha que disse a verdade aos policiais. Eles estavam do lado de fora na varanda deles. Presumo que Karen agora esteja chateada com eles porque disseram a verdade. Então Karen vai e conversa com o vizinho do lado deles, que estava apenas regando a grama. Karen começa a falar sobre nossa cerca e sobre nós para eles. Eu vi tudo claramente porque estava do lado de fora. Deixei passar porque quero evitá-la como sempre faço, mas foi tão irritante. Então Karen vai embora e literalmente 5 minutos depois, Karen volta para casa. Karen apenas deu a volta no quarteirão e fingiu sair para apenas conversar com outro vizinho sobre nós e apenas nos difamar e nos pintar como pessoas más. Honestamente não consigo entender esse comportamento. Então, no mesmo dia, Karen chama alguém para vir olhar nosso quintal. Literalmente não consigo ter um descanso com ela. Não estamos fazendo nada de errado, nossa cerca é permitida pela prefeitura. Karen está simplesmente brava por não poder mais passar pela nossa propriedade como fez por 28 anos para alcançar o lado da casa dela do qual Karen se cercou para fora e que Karen pode consertar, mas se recusa e em vez disso nos culpa. Próximo relato.
Minha namorada comprou uma moto e agora espera que eu ande na garupa dela. Há cerca de 2 anos, minha namorada expressou o desejo de andar de moto. Ela se matriculou na autoescola e quase imediatamente comprou uma moto com a qual tirou a habilitação. Eu a apoiei completamente e também financeiramente. A moto foi parcialmente um presente meu. No ano passado, ela fez muitos passeios sozinha ou com outros motociclistas que conheceu em alguns fóruns da internet e às vezes, tentava andar com algumas de suas amigas na garupa. Agora que a estação quente chegou e ela já está andando de moto há quase 2 anos, ela começou a me pedir para sairmos juntos na moto dela. Eu disse a ela que não tenho problema com ela andando de moto, mas que acho embaraçoso eu, um homem adulto, andar na garupa dela. Começamos a discutir todos os dias sobre isso. Como faço para ela entender que em 2024 ainda é um grande estigma andar atrás de uma garota e que não me sinto à vontade para fazer isso? Edição. Obrigado aos únicos 2 comentários que tive de homens que aparentemente são os únicos 2 que vivem no mundo real ou pelo menos tocam na grama às vezes. Apesar de eu ainda achar isso embaraçoso, tentarei fazer algum acordo com ela. Até a próxima. Atualização. Olá a todos. Então, há cerca de um mês, pedi conselhos e recebi poucas, mas pesadas críticas. Vocês estavam certos. Admito que não reagi da melhor maneira e estava sendo um pouco machista. Seus comentários me tiraram o sono e no dia seguinte decidi conversar com minha namorada. Na verdade, escrevi algo falso. Não que mude muito, mas sou mais velho que ela em alguns anos e talvez isso que mexa com meu ego também. Também omiti um fato importante, algo que nem minha noiva sabia. No país onde cresci, é preciso ter 18 anos para dirigir um carro, sem exceções, mas a partir dos 14 anos pode-se pilotar uma pequena mobilete. Todo mundo tem pelo menos uma mobilete na família. Na minha turma do ensino médio, no meu país o ensino médio começa aos 14 e termina aos 19 anos, eu era praticamente o único que não tinha mobilete. Não estou brincando. Tanto meu pai quanto minha mãe tinham mobilete, mas na opinião deles uma mobilete era perigosa demais para um garotinho pilotar. Quando meus amigos e eu saíamos à noite, eu era o único que precisava ser buscado pelos meus pais. Os outros iam todos em suas próprias mobiletes e isso me chateava muito e eu me sentia excluído. Quando eu tinha 16 anos, estava na festa de aniversário de um colega de classe. Quando a festa acabou, vi minha mãe chegar para me buscar com sua mobilete. Aparentemente, meu pai tinha adormecido. Ela não quis acordá-lo e não quis dirigir o carro, então veio me buscar de mobilete. Fiquei furioso, mas não tive escolha a não ser ir com ela e eu odiei isso, ter que ir na garupa da minha mãe. Isso destruiu completamente minha vida adolescente. Meu apelido se tornou o filhinho da mamãe. As garotas riam de mim e os garotos zombavam de mim e me intimidavam. Minha vida social foi reduzida a poucas ocasiões e os últimos 2 anos do ensino médio, 18 a 19 anos, foram passados em total solidão, já que mesmo nas poucas ocasiões sociais eu ainda era ridicularizado. Conheci minha namorada depois da universidade. Felizmente ela era de outra cidade e não sabia de nada. Contei minha história para minha namorada. Ela ficou em silêncio e depois me abraçou. No fim de semana seguinte, fomos à praia. Ela insistiu em sentar em um banco em frente ao estacionamento de motos. Contamos e dos casais que chegaram de scooter ou moto, 1/3 tinha a mulher na frente e o homem sentado atrás. Talvez tenha sido um experimento um pouco bobo, mas funcionou. Ela tentou me levar para um pequeno passeio, mas descobrimos que pilotar uma moto pequena com um passageiro de 1,83 metros e 72 kg é um pouco difícil. Demos uma breve pesquisada e 2 semanas atrás, ela conseguiu trocar a R3 dela por uma Himalayan. No último fim de semana, fizemos nossa primeira pequena viagem sozinhos. Sinto como se um enorme peso tivesse sido tirado da minha alma. Minha namorada finalmente me perguntou se eu também quero uma moto. Pensei sobre isso por alguns dias, mas acho que estou feliz assim. Minha namorada pareceu feliz com isso. Obrigado a todos por me ajudar a lidar com isso, mesmo que eu tenha demorado para entender o problema nisso tudo.